Com certeza você já viu um monte de gente por aí falando sobre algum assunto da sua área, fazendo todo tipo de promessa furada para atrair seguidores, para vender infoprodutos, porém sem nenhuma base para sustentar aquele discurso. Você ouve aquilo e vê o quanto aquela pessoa está sendo superficial, ou até mesmo inventando várias coisas da cabeça dela. Isso te deixa muito indignado, só que ao mesmo tempo você não sente a mesma confiança para ir lá e mostrar o seu conhecimento. Então me conta aqui se você já passou por isso, porque esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu sou Glauber Oliveira e aqui a gente fala sobre criação de conteúdo, mentalidade e como viver na internet sem ser consumido por ela. Que a internet está cheia de gente fazendo promessa furada, disso todo mundo já sabe. Mas o que talvez você não saiba é que tem uma parcela desse grupo também que nem sequer percebe que está falando bobeira. São aquelas pessoas que têm pouco conhecimento, mas que têm uma confiança absurda naquilo que elas acreditam. Geralmente, essas pessoas se veem como grandes experts em algum assunto. Elas desafiam os outros, elas se exibem dizendo serem os melhores naquilo que elas fazem, e mesmo tendo um conhecimento extremamente limitado, elas ainda conseguem chamar a atenção de muita gente com um discurso que muitas vezes é simplista ou cheio de frases de efeito, daquelas que vão fazer com que elas se pareçam muito maiores do que elas realmente são. E para piorar ainda mais essa situação, quando você pensa em se posicionar e mostrar o verdadeiro conhecimento, você trava, achando que ainda não sabe o suficiente ou evitando se parecer com essa galera que tem um conhecimento meio duvidoso. E cara, isso é muito comum de acontecer e foi até alvo de estudo para dois psicólogos lá em 1999, que foram David Dunning e Justin Kruger. Nesse estudo, eles conseguiram demonstrar que pessoas com baixo conhecimento tendem a superestimar a própria competência, ou seja, a ignorância delas não permite que elas reconheçam a própria ignorância. E em contrapartida, esse mesmo estudo também demonstrou que as pessoas que têm um alto nível de conhecimento tendem a acreditar que aquilo que é fácil para elas também é fácil para os outros, o que leva elas a subestimar as próprias habilidades. E para esse fenômeno, eles deram o nome de efeito Dunning-Kruger. Eu vou usar esse gráfico aqui do lado para explicar sobre isso ao longo do vídeo, porque a boa notícia é que tanto para um quanto para outro existem meios para se sair desse cenário. Então já clica aqui no gostei para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas e bora continuar. Para aquela pessoa que está lá no primeiro grupo e que acredita que sabe de tudo, a mudança começa quando ela assume que ela não sabe de tudo e começa a estudar e se aprofundar naquele assunto. Só que isso também é um desafio para o próprio ego, porque assumir que eu não sei de tudo significa assumir que eu não sou bom o suficiente. E quanto mais eu começar a me aprofundar nos estudos, mais eu vou ver o quanto eu não sei ainda. E essa sensação só tende a aumentar. Então eu diria que quebrar esse ciclo é um ato de coragem, porque conforme você percebe o quanto ainda não sabe, algo diferente pode começar a acontecer, que é você começar a acreditar que você é uma fraude. E é aqui aonde a gente encontra o segundo grupo. Para quem está nesse grupo, o primeiro passo para a mudança é recalibrar a sua percepção daquilo que é óbvio. Pessoas que têm muito conhecimento acabam esquecendo que as coisas só são óbvias para elas por causa de anos de prática e não porque a coisa é fácil em si. Só que mudar essa percepção é difícil porque exige que você volte a dar atenção a coisas que você já considera simples demais. Só que a verdade é que para pessoas leigas isso já é muito. E se você está nesse grupo, o ponto de virada não está só em reconhecer essa questão das coisas óbvias. Você também vai precisar de provas de que aquilo que você sabe realmente é útil para alguma coisa. E não tem maneira melhor de fazer isso do que ajudando outras pessoas com aquilo que você tem de conhecimento. Porque quando você aplica esse conhecimento e ajuda alguém, é aí que você percebe o quanto as pessoas precisam desse talento. Eu vou dar até um exemplo aqui de algo bem legal que aconteceu comigo recentemente. Eu tava num rolê, a gente tava tirando umas fotos ali, e aí um amigo meu chegou e falou: nossa, cara, a câmera do seu celular é boa e tal. Eu falei: mano,
não é bem a câmera que é boa, é que eu tenho alguma técnica aqui que eu consigo fazer uma foto com uma qualidade melhor. E aí ele falou pra mim, eu queria fazer também, mas o meu celular não tem uma câmera muito boa. Aí eu peguei e falei pra ele, dá aqui, deixa eu ver. Eu olhei o celular dele, era basicamente a mesma coisa do meu. Eu falei pra ele, eu vou te ensinar isso aqui, você vai ver como que vai melhorar a qualidade da foto que você tá tirando. Eu fui lá, coisa simples, eu mostrei para ele assim, você vai posicionar o celular desse jeito, você vai ativar aqui essas grades para você ter ali uma noção melhor de enquadramento, você vai mexer aqui na parte de exposição, do brilho da câmera, do foco. Eu fui explicando coisas que, assim, para uma pessoa que estudou sobre fotografia, é o básico do básico do básico, é aquele tipo de coisa que a gente nem considera que alguém precisa aprender. Só que para uma pessoa que nunca viu sobre esse assunto, isso que para mim era muito simples, para ele foi uma coisa de tipo a pessoa achar que o celular é ruim, agora ver que o celular tem sim uma câmera muito legal. Então é nessa linha aqui que a gente está falando. Então vamos olhar agora para essa situação por completo para a gente entender como que a retomada da confiança acontece dentro desses dois cenários. Porque lá no começo a gente tinha uma pessoa que tinha quase nada de conhecimento, mas que tinha uma confiança excessivamente alta. E depois a gente tinha uma outra pessoa que sabia bastante, mas que se julgava um impostor. Ou então a gente tinha a pessoa que era muito confiante sem saber nada e se tornou a pessoa que sabia muito e era um impostor. Em qualquer que seja o caso, a retomada da confiança vai começar a acontecer quando a gente vê os resultados do nosso conhecimento na vida de outras pessoas. Isso vai te dar muito mais confiança para você começar a falar sobre o que você sabe. Isso também vai te mostrar que você sempre pode aprender um pouco mais. Quando você chega nesse ponto, você já não tem mais aquela confiança estúpida daquela pessoa que acha que sabe de tudo e nem a autoestima diminuída daquela pessoa que se sente um impostor mesmo com tanto conhecimento. Porque agora você alcançou um nível de confiança saudável, onde você sabe que tem mais conhecimento do que a maioria, mas que isso ainda não é tudo, porque sempre tem espaço para crescer um pouco mais. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui em que ponto dessa jornada você se enxerga hoje, porque eu vou gostar muito de conversar com você sobre isso. E não se esquece, clica aqui no gostei para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, se inscreva no canal para você não perder os meus conteúdos e clica aqui nesse outro vídeo que vai aparecer, porque eu tenho certeza que também vai te ajudar muito. E a gente se vê na próxima. Valeu!